Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review de in-ear high-end, review de Campfire Audio Solaris. Bicho, depois de ter testado o Andromeda e Andromeda S, eu tava doido para testar o Solaris porque eu tinha ouvido algumas coisas interessantes e a principal era que o Solaris tinha o palco maior que o Andromeda e eu fiquei pensando, cara, o Andromeda é o maior palco que eu já ouvi em um in-ear. Imagina algo maior ainda. E a gente vai descobrir se realmente isso é verdade e o quão melhor, ou se melhor, o Solaris é, considerando que o Solaris é mais caro, 50% mais caro para ser exato, e já entrando em construção. O Solaris custa $1.500, não são reais, $1.500. Foi descontinuado já pela Campfire Audio, lançado em 2018. Agora tem o Solaris 2020, que se eu não me engano é $1.800, mais caro ainda. E esse Solaris da review foi comprado no AliExpress, na mesma loja do Andromeda, custando bem menos, custando $700. Ainda é caro? É, mas é metade do preço do que nos Estados Unidos. Infelizmente, depois de ter testado o Solaris e ter decidido gravar essa review, eu olhei na lojinha do chinês e o Solaris está fora de estoque. Tenho medo de ter comprado o último Solaris do AliExpress, mas de qualquer maneira, se ele voltar, eu aviso. Cara, continuando na construção, aspectos físicos. Eu não tenho caixa, não tenho case, não tenho bag, porque esse fone foi comprado, como eu disse, na China. E o Campfire Solaris chinês vem apenas fone, uma casezinha genérica e ponteiras, além do cabo. Mas os aspectos físicos no geral do fone. Bicho, o fone é lindo e feio ao mesmo tempo. A cor dele é linda, inclusive ele é banhado a ouro, então encarece bastante o processo, mas enfim. Porém, o formato dele é muito estranho e ele é um fone gigantesco, bicho. O cabo é muito bom, é melhor que o do Andromeda. Não tenho reclamações, conexão MMCX, mas é aquela conexão mega firme, super fácil de retirar, de colocar, passa muita solidez. Quem tem medo de MMCX, cara, esses MMCX mais bem feitos não dão problema. E as críticas, vamos começar com as críticas. Cara, o conforto é ruim, né? Para os meus ouvidos é ruim. Eu elogiei muito o Andromeda e o Andromeda S por serem os únicos in-ears high-end, e o cachorro tá muito louco do vizinho, um dos únicos in-ears high-end confortáveis e pequenos, né? O Andromeda usa 5 armaduras balanceadas e o Solaris usa um dinâmico e 3 armaduras balanceadas. Não é uma configuração tão exuberante, tem fones da KZ com bem mais drivers, bem menores. Mas enfim, ele usa a câmara acústica da Campfire, usa um design que é quase sem crossover, o Andromeda é sem crossover, o Solaris tem um. Então, bicho, ele tem toda essa concha grande, esse corpo grande para ter todas as engenhocas e tecnologias que a Campfire bota ali dentro. No fim do dia, fica desconfortável, cara, machuca o meu ouvido, eu escuto 1 hora, já tá doendo. Mesma coisa que o Mesh MK2, que o Maxt, que o Audio Dream Duad, que o Octopus, que o Blessing 2 e todos os outros in-ears mais caros que eu testei, tirando o Andromeda, infelizmente. Bom, passado aspectos técnicos, como é o som do Solaris? Cara, se em conforto ele é ruim, em som, meu amigo, que fone! Primeiras diferenças com o Andromeda em driver, ele tem um dinâmico, né? Para graves, ao invés de armadura balanceada que o Andromeda e o Andromeda S usam para os graves. Então você já tem uma diferença do som aqui. Então bora começar com os graves, já que estamos aqui, né? Cara, eu prefiro os graves do Andromeda e principalmente do Andromeda S, por alguns pontos. São sonoridades diferentes, o Solaris eu acho que vai agradar a maioria das pessoas e tem graves mais corretos, mas pro meu gosto pessoal, eu prefiro ainda o Andromeda. O que pega? São graves dinâmicos versus BAs. Eu elogiei muito os graves do Andromeda e principalmente o Andromeda S por conta da velocidade muito alta e sensação de impacto, aquele coice bem forte no médio grave. Dá uma fisicalidade muito legal, junto à separação e velocidade, cara, você sente cada porrada da bateria com muita força no Andromeda. O Solaris vai para uma linha diferente que eu acho que vai agradar mais pessoas, mas não me agrada tanto. Tem graves mais profundos, vai com mais força para os subgraves e tem médio graves um pouco mais enxugados.
Então você tem uma sonoridade com mais textura nos graves, mais informação até eu diria no geral, mais profundidade, mais chão. Em contrapartida você tem um pouco menos de impacto e uma velocidade um pouco menor que o Andromeda S, mas pau a pau com o Andromeda comum. Então, cara, são graves excelentes. Porém, você tem um timbre diferente, um timbre mais profundo, um timbre com mais chão, enquanto o Andromeda é mais porradeiro e um pouco mais rápido. E na transição para os médios, você acompanha as diferenças. Como ele tem menos médio grave que o Andromeda, tem menos esse inchaço, coisa que eu curto, traz um calor muito bem-vindo para o fone. Os Solaris têm médios mais naturais e neutros. Ainda são um tiquinho acolorados, ele tem um corpo a mais ainda nos médios, um calor a mais, bastante encantador. Mas, bicho, ele tem... Os médios do Andromeda são extremamente polidos, calmos, enquanto os médios do Solaris não. Ele tem um certo pico, não diria pico, cara, ele tem uma elevação em uns 2 kHz, 3 kHz que trazem muita textura, velho. São médios muito texturizados. O que o Andromeda tem de calmo e quente musical, os Solaris vêm e tem de textura, informação e mais neutralidade. O Solaris soa mais neutro para os meus ouvidos. Cara, são um dos melhores médios que eu já ouvi no in-ear. A resolução, a textura nas vozes é absurda. É simplesmente colossal. A separação instrumental também é muito grande. Maior que do Andromeda, maior que do Andromeda S. E cara, partindo para os agudos, sabe? Tem uma coisa só melhor que os agudos dos Solaris, velho. Você deixando o like, se inscrevendo nesse vídeo. Vou agradecer muito se você puder fazer isso. E bora partir para os agudos, que são a parte mais surpreendente dos Solaris. Cara, até então eu dizia que driver eletrostático este, né, como o do Let Shower Kinda Lava, Mesh MK2 principalmente, tinham a maior resolução que eu já tinha ouvido no fone de ouvido no mundo do som em geral, seja caixa, over-ear e afins. A resolução dos agudos desses drivers é absurda. E veio o Solaris com armaduras balanceadas, superou o Kinda Lava, superou o TIE Audio Monarch, e eu teria que botar lado a lado com o Mesh MK2 para ver qual levaria em detalhamento nos agudos, tá? Porque nos médios eu tenho quase certeza que o Solaris ganha. Outros pontos que os agudos do Solaris fazem mágica, cara, em outras tecnicalidades é palco, imagem, além do detalhamento. O palco é bizarro, velho. O Andromeda tinha sido o maior palco que eu já tinha testado no in-ear até então. Em jogos, filmes e afins, a imersão é tão grande que às vezes parece que você nem tá com um fone, quem dirá um in-ear. O Solaris foi e aumentou mais ainda. Eu tava ouvindo o Bicho de Sete Cabeças, acho que era, da Elba Ramalho ao vivo lá com o Zé Ramalho, cara, a gravação ao vivo, bem gravado, com bastante agudo. Foi a primeira faixa que eu ouvi com o Solaris. E começa já a faixa, assim, cara, que é isso? Parece que tá tocando no meu quarto o negócio, é bizarro. O palco, além de gigantescamente lateral, é alto, é profundo. E alguns fones com palco muito grande pecam em imagem. O palco vai se alastrando tanto que o fone não consegue tocar perto da sua cabeça, ele toca sempre distante. O Solaris não sofre disso, cara. Se ele precisar tocar, ele toca aqui no seu olho. Se ele precisar tocar lá na esquina, ele vai tocar lá na esquina. É surreal. Para jogos é o melhor fone que eu já testei, não é o melhor in-ear, é o melhor fone por conta do detalhamento e imagem, cara. O HD 820 da Sennheiser tem um palco maior, obviamente, é um dos maiores palcos do mundo, provavelmente, mas o Solaris é consideravelmente mais detalhado e com uma imagem mais precisa. Então, cara, o fone é surreal nesses quesitos. A assinatura dele é muito boa, ele puxa mais pro neutro. Tem os agudos que ficam um pouquinho picantes às vezes, dependendo da gravação e tudo mais, mas não sibila nem nada do tipo. Eu ainda prefiro a tonalidade mais quente musical do Andromeda, é um fone mais calmo para você ouvir por horas e horas e horas e esquecer. Mas o Solaris ganha em todos os aspectos técnicos e tem ainda assim uma assinatura muito neutra. Não fosse o conforto, cara, seria mais do que recomendado. Então o que eu diria sobre o Solaris para você que está pensando em comprar? Cara, se ele aparecer no AliExpress e você tá na pegada de um fone com palco muito aberto, detalhamento e tudo mais,
Ele é mais barato que o Mesh MK2, ele custa lá seus 3.600, enquanto o Mesh MK2 custa aqui no Brasil uns 6 mil, 7 mil. Quase metade do preço. Eu iria no Solaris sem dúvida se a parada é ter detalhamento, ter tecnicalidades. O ponto é que, cara, esse fone sumiu do AliExpress depois que eu comprei ele, talvez eu tenha comprado o último. Aí a história muda, $1.500 para você importar dos Estados Unidos, velho. Vai sair aí uns 9, 10 mil, tá? Então já complica muito. Você já consegue comprar um Mesh MK2 custom com essa grana. Então eu não recomendo Solaris preço cheio. Eu recomendo Solaris do AliExpress, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Deu bastante trabalho para fazer, então se puderem curtir, comentar, compartilhar, vou ficar muito grato. Se você já ouviu o Solaris, tenha vontade de ouvir o Solaris, deixa aí nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!